E aí, meus queridos, vocês estão bom? Dei uma parada aqui no meu almoço. Tô no trampo hoje pra dar uma conversada com vocês. Faz um tempo que eu não venho, mas. Vai ser um vídeo rápido também. Só fiquei com saudade de falar com vocês, mesmo que sejam poucos que ainda me veem. Mas. E hoje é um assunto que vem meio que martelado na minha cabeça, sabe? Inclusive, eu tenho que ver se eu. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar baixo, porque eu não quero atrapalhar o pessoal, por mais que eu esteja no meu almoço, não significa que eu tenho que atrapalhar o restante do pessoal que tá trabalhando. É... Bom, basicamente eu tô passando num dilema na Truthsford. E esse dilema, cara, é um dilema que eu ainda não sei como resolver, tô trabalhando nisso, mas basicamente eu tô passando por um dilema onde eu não tenho anúncios o suficiente para poder fazer vendas o suficiente para poder como é que eu posso dizer, pagar minhas contas. Sei que vai demorar e tá tudo bem, mas sei lá, eu tenho a impressão de que tá demorando mais do que deveria, sabe? E por que eu acho que tá demorando mais do que deveria? Porque eu tenho uma leve dificuldade. Eu tenho uma leve dificuldade de anunciar produtos em que eu não confio na qualidade, sabe? Tipo, de que eu não compraria pra mim. De que eu não compraria pra mim. E eu não sei até que ponto isso é um problema, eu já inclusive falei isso aqui no canal, né, sobre a balança entre qualidade e vendabilidade, vamos botar assim. Nem sei se essa palavra existe, mas eu acabei de criar. Então, meu principal problema é esse, sabe? Tipo, eu tenho alguns produtos em que eu realmente confio, inclusive um deles tá comigo hoje. Eu gravei um vídeo pra colocar no anúncio lá do Mercado Livre, que é o meu porta-cápsula que eu desenvolvi. E é um porta-cápsula de café profissional da Nespresso, sabe? Tipo, não é aquelas cápsulas. Essas cápsulas aqui, elas são um pouco diferentes. Essas cápsulas, elas são mais disco, né? E, cara, eu confio muito nesse produto, então eu tenho um anúncio dele, sabe? Só que, ao mesmo tempo que, às vezes, eu acredito que, pô, tá certo, sabe? Tipo, eu acho que é o correto, sabe? Você anunciar, pelo menos, não sei se é o correto, mas é uma identidade que eu gostaria de trazer pra minha empresa. Eu tô olhando aqui no monitor e não tô olhando na câmera, desculpa aí. Por mais que seja uma identidade que eu quero trazer pra minha empresa, querendo ou não, isso traz uma dificuldade. Isso traz um desafio, vamos botar assim, né? Então, qual é essa dificuldade? A dificuldade de encontrar um produto que realmente faça valer, né? Colocar como anúncio, oferecer para os meus clientes. E eu posso ir por dois caminhos. O primeiro é o mais fácil, porém o mais difícil de encontrar um produto. E o segundo é o mais difícil, porém a garantia de que eu tenha um produto que realmente vai trazer qualidade como seu sobrenome é maior. Então, o primeiro que eu vejo é basicamente eu ver templates prontos na internet, né? Templates prontos de produtos impressos em 3D, produtos que já estão validados, que o pessoal conhece, que o pessoal gosta, mas até eu achar esse produto online, são muitas opções, uma cacetada de opções para falar a verdade, e eu não sei até que ponto, sabe? Tipo, eu tô disposto a utilizar o produto de outra pessoa também. Fora que tem a questão da própria compliance, né? Do próprio copyright, que eu não posso vender qualquer coisa, eu preciso pagar para alguém, para a pessoa que desenvolveu aquele produto, para eu conseguir vender isso, para eu comercializar isso, né? Então, é uma certa dificuldade eu achar o produto certo, em que realmente faça sentido para minha empresa, porque eu não tô vendendo qualquer coisa. Eu tenho um nicho, eu tenho dois nichos, né, que eu vendo mais. E
querendo ou não, tem a questão do ser comercial ou não. E assim, encontrar de forma gratuita é uma dificuldade, porque, cara, a gente encontra de tudo, né? Desde arquivos, né? Quando eu falo arquivos, eu quero dizer o arquivo 3D que você pode baixar o STL, até projetos no próprio Autodesk ou Blender, que façam sentido tanto para o meu nicho, como também tem uma certa qualidade, sabe? Porque por mais que tenha avaliações boas, não significa que eu vou conseguir imprimir. Porque eu também estou aprendendo, sabe? A como imprimir na impressora, trazer uma qualidade na hora da impressão. Para esse produto aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ele ficar bom, cara, foram. Se eu puder falar aí, pelo menos umas 25, 30 impressões, eu tô sendo generoso, sabe? Porque eu acho que foi mais. Então, demora, sabe, o processo de homologação da parada e tal, e gasta, é dinheiro, porque querendo ou não, você tá gastando filamento, energia, você tá gastando a própria impressora em si, né, porque também tem a questão da degradação do equipamento, então não é uma garantia, sabe, de que vai conseguir. E eu penso no segundo caminho como sendo o caminho que mais faz sentido pra mim, por mais que seja mais árduo, eu diria, que é o caminho de eu criar. Eu criar algo que faça sentido para os meus clientes. Posso, inclusive, né, trazer desenvolvimentos de produtos baseados em produtos que já existam hoje, né? Um exemplo disso é um sistema de clamp, né, que chama em inglês, que é um sistema de pressãozinha que ele prende na mesa e aí ele tem vários módulos em que você pode, né, anexar ele. Então, módulo de suporte de copo, suporte de caneca, suporte de celular, inclusive um hub de player de RPG de mesa, que aí ele vem, tipo, a parte para colocar os dados, cartas e assim por diante. Então, esse cara eu peguei na internet. E eu já pensei, por que eu falei ele? Porque eu já pensei em customizar ele, fazer da minha maneira, sabe? Porque eu gostei da ideia, mas eu vi que tinha algumas falhas nela. Então, desde que, assim, eu participe do processo de desenvolvimento do produto, eu sinto mais confiança de trazer isso para o meu público, porque eu tenho certeza absoluta de que eu não vou desenvolver uma parada que é ruim para o meu público, ou é ruim em qualidade. Não porque eu sou bom, porque o processo de homologação vai ser longo, mas porque eu não vou aceitar um produto final ruim, entende? Então, e com isso eu tenho outras dificuldades, que eu não sou bom em design de produto ainda. Por mais que eu tenha aprendido muita coisa, por mais que eu aprendi a desenhar no AutoCAD, no Autodesk, no caso do Fusion, por mais que eu comprei inclusive um curso de Blender e estou aprendendo, eu ainda não sou bom. Principalmente do ponto de vista do from scratch, né? Que é tipo, mano, você desenhar desde o início. Eu ainda preciso de uma certa ajuda quanto à base do produto, né? Então, esse aqui eu criei, mas eu não tive a ideia eu mesmo. Eu peguei a partir de um outro produto que eu vi, né? De uns colegas meus. Então, eu acho que o caminho melhor seja eu desenvolver um produto, por mais que seja mais árduo e por mais que tenha várias dificuldades. Tenho visto algumas soluções, inclusive, e aí eu finalizo aqui, eu tenho visto algumas soluções, inclusive, para quem não entende muito ainda de Blender, com IA, né, que é o MCP do Blender e do Fusion pro Cloud e pro GPT. Pro GPT não tem nativo, mas tem como fazer umas gambiarras, mas pro Cloud tem nativo já. Acho que tá em beta ou algo do tipo. E, mano, promissor, entende? Porque eu posso simplesmente tornar um prompt meu em um produto 3D, desenvolvido em 3D. Eu não gosto da ideia de desenvolver com IA sem saber aquilo que a IA tá fazendo. Eu parto do mesmo princípio de quando eu tô desenvolvendo um código. Para mim não faz sentido pessoas que queiram desenvolver aplicações através de IA sem saber o que a IA tá fazendo, sem saber os princípios pelo qual ela tá desenvolvendo, e não só os princípios, mas entender a base, sabe? Algoritmo e tal, etc. Do desenvolvimento em si. Então, eu parto do mesmo princípio
de desenvolvimento para o design de produto. Não gosto da ideia de depender apenas de IA para poder desenvolver no Blender, no AutoCAD, no Autodesk, seja qual for a ferramenta 3D que eu vá desenvolver. Então, mas talvez seja uma boa alternativa para eu começar. Então, talvez aí já desenvolver alguns produtos via a IA, enquanto isso em paralelo eu vou aprendendo, estudando como funciona o design de produto efetivamente, né? E aí eu não estou falando apenas do desenho 3D, eu estou falando de todo o processo de design de produto que envolve, né, o desenvolvimento de um produto. Então, assim, amigos, estou trabalhando com o que eu tenho. Talento, tá árduo, tô cansado, essas olheiras aqui não são por acaso, porque eu tenho um emprego CLT que, inclusive, que horas são? Eu tenho que voltar, já tenho que voltar. Não é fácil, não é fácil mesmo, mas, cara, é aquilo que eu falei, não tem outra opção, vai ter que dar certo. Então, se vocês, inclusive, tiverem opiniões, se vocês tiverem sugestões de como me ajudar nesse processo, de aprender a desenvolver, de trazer um design de produto, do ecossistema do design de produto, inclusive materiais de estudo e assim por diante, por favor, sou todo aberto. Sou todo aberto, é sacanagem, né? Lá ele. Mas eu tô aqui e gostaria de aprender. Acho que é isso. Esse vídeo foi um pouco mais longo, achei que ia ser mais rápido, mas essa é a etapa da Truths Ford hoje como empresa, certo? É isso. Mais uma camada, mais uma história sendo impressa. Tamo junto.